Olá, Silene, boa noite, bem-vinda. Vamos ver aqui o pessoal chegando. Já já eu vou chamar a Carol. Paty, boa noite. E aí, mestre, boa noite, bem-vindo. Ana Paula, boa noite. Oi, Luana, boa noite, bem-vinda. Aguardando o pessoal chegar mais um pouquinho. Daqui a pouco já faço o convite para Carol se reunir conosco. Só dar aqueles minutinhos básicos para todo mundo ir chegando, se aconchegando, terminar de lavar a louça, acabar a janta ou preparar a janta para assistir a gente aqui enquanto a gente janta, enquanto a gente conversa, vocês jantam também. Preparações básicas. Vou aguardar mais alguns minutinhos e já vou chamar hoje o nosso bate-papo com a Carol, escritora, ilustradora. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? A imagem, quem me acompanha já sabe que a imagem eu sempre tenho uma certa aura de santidade aqui, né? Então, até que hoje não tá tanto. Mas vocês estão me ouvindo bem, né? Depois a gente vai ver o teste aqui com a Carol também. Tá, me confirmem aí, e aí eu já vou começar. Maravilha. Silene confirmando. Então, Lu, aqui o negócio né, eu tenho o nome de apóstolo, mas não sou santo, né? Mas aparece essa aura aqui, por causa da iluminação. Então, hum, eu preciso resolver essa questão de iluminação. Solange, boa noite, bem-vinda. Paty, obrigado por confirmar também. Anderson, bem-vindo. Sempre presente aí, trocando ideias sobre Dostoiévski. Vou dar só mais um minutinho e aí eu já introduzo a Carol na nossa conversa, ao nosso bate-papo da noite, retomando aqui, depois de passar a semana passada com uma certa folga, entre aspas, estava terminando um artigo, que por sinal recebi um resultado positivo do artigo hoje, então estou bem contente. Espero mais para frente aí poder compartilhar com vocês o meu artigo. Bom, então aqui eu estou em mãos com o livro Nihil, o segundo livro publicado pela Carolina Mantini. Eu gostaria de começar aqui lendo
um trecho inicial do livro para introduzir a Carol na nossa conversa. Então vamos lá. Fecha a janela, meu querido. Não há nada para ver lá fora. Não há nada para ver. Perdi a conta dos disparos. Perdi a conta das suas lágrimas. Perdi a conta dos corpos. Fecha a janela, eu já disse, querido. Fecha a janela. Não há nada para ver lá fora. As janelas não abrem e o rádio não funciona. Não fazemos mais músicas e os cães não latem há alguns meses. E os nãos se repetem como a nossa única certeza. O dia inteiro é só a fumaça cinza nas ruas. Os dias e as noites estão indefiníveis, e eu os conto pelas voltas do relógio. A Ana não tem mamado do meu leite, e Paulo não brinca e nem ri. Miguel não consegue desviar sua atenção da nossa palidez. Ao menos, há o ranger de minha cadeira de rodas para nos lembrar de que ainda estamos vivos. Estar em qualquer outro lugar seria como estar em qualquer outro lugar. Quando a fumaça começou e tantas cinzas vieram com o vento, eu acreditei que Deus nos abandonava. Hoje Paulo disse: Deus não existe. Sinto uma falta enorme de minha Lena e suas risadas escandalosas. Não consigo acreditar que vão voltar. Sei que nunca essas cartas chegarão até vocês. O correio já não deve existir. E de todo modo, sair e descobrir é impossível. Eu empilho as cartas na tentativa de passar meu tempo. Fizeram tantas revoluções, defenderam tantas ideias. E para quê? Se minha pequena não toma meu leite? Nós estamos morrendo. E nosso passatempo é medir a evolução de nossa degeneração. Com isso, então, eu vou introduzir aqui na nossa conversa a autora desse livro. Vamos chamá-la aqui. Aceitar o nosso convite, Carol, a nossa escritora, ilustradora, também professora aqui participando conosco. Boa noite e seja bem-vinda, Carol. Oi, Thiago, tudo bem? Você está me ouvindo? Sim, tudo tranquilo. Você me ouvindo também? Tudo bem, também te ouvindo bem. Fiquei emocionada agora com a sua leitura. Eu achei que você leu um trechinho só, pequenininho. Devo estar vermelha. Não, tinha que ser um trecho para introduzir muito bem aqui a sua segunda obra, ganhadora de prêmio aqui. Eu aproveito para dizer aqui, sem nenhum puxa-saquismo, porque quem me conhece sabe que eu não faço isso, mas eu li esse livro aqui no começo do ano e, para mim, até agora tem sido uma das melhores leituras que eu fiz no ano. Eu gostei muito. Eu posso dizer que é um livro que eu gostaria de ter escrito. Então, para mim, foi uma leitura muito interessante, muito bacana. E, para mim, eu gostei muito, me surpreendeu bastante positivamente, porque, muito além da questão do terror, do horror, você trouxe questões muito existenciais e também questões sociais nesse livro. Eu achei muito interessante. Então, Carol, para começar, e aqui eu já estou aqui na intimidade de chamar de Carol, né? Sim. Eu queria fazer, para mim, a pergunta base aqui para começar o nosso assunto, que é, uma das primeiras coisas que me chamaram a atenção quando eu fiquei sabendo do lançamento desse seu livro, que você estava trabalhando nele, foi o título, Nihil, né? Como todo mundo me acompanha aqui já sabe, né, que eu sou um apaixonado por filosofia, e o termo nihil, ele é famosíssimo na filosofia, né? E que ele é justamente o termo do não, da negação, da negatividade, né? Então nós temos o famoso conceito de niilismo, né, que é justamente esse movimento da negação, do negativo na história do pensamento, né? E eu fiquei pensando, fiquei muito curioso para saber por que você escolheu esse título. E aí, com isso, a gente começa o nosso bate-papo sobre o seu livro e vamos puxando a conversa. E eu aproveito para fazer o convite para o pessoal que está conosco, para já ir deixando os comentários, deixando as perguntas para a Carol. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai seguir aqui mais ou menos como eu sempre faço.
que é 45 minutos de bate-papo, e aí os últimos 15 minutos eu vou deixar para a Carol responder as perguntas. Então, vão deixando seus comentários, suas perguntas, depois no finalzinho eu vou recuperá-las e passar aqui para a Carol. Então, Carol, mais uma vez, bem-vinda, muito obrigado por aceitar esse convite, fico muito feliz com a sua presença. Bom, Thiago, primeiro agradecer, né, o convite, tá nesse bate-papo agora através do seu canal, né, do seu Instagram. E fico muito feliz da gente poder bater esse papo aqui sobre literatura, sobre, enfim, várias coisas que a gente vive viajando, mas falar um pouquinho também sobre o Nihil. Na verdade, assim, tem duas formas que eu consigo falar para você sobre esse título, né? O primeiro é sobre essa ideia de que a partir do momento que eu acredito ou não no que existe lá fora, na questão do livro, né? Porque as pessoas elas estão trancadas dentro de casa. A maioria dos personagens estão trancados dentro de casa. Então, eles passam a acreditar que tem um nada lá fora. Porque você não tem explicação sobre o que está acontecendo. Eles não têm referências que possam dizer, não, é isso, como é um livro de terror, né? Mas não tem referências como são fantasmas, são monstros, são pessoas, é uma arma química, o que tem lá fora? Então eles pensam, tudo que eles conseguem pensar é que existe esse grande nada lá fora, mas que é um nada extremamente assustador, que é um nada, é como se eu pegasse aquilo que está vazio e desse concretude para esse vazio. Talvez uma imagem que me vem agora para explicar esse nada seria uma ideia de um buraco negro, por exemplo. Que a partir do momento de que ele suga tudo e transforma em nada, ele se torna extremamente assustador. E a gente continua desconhecendo e, ao mesmo tempo, fascinado por ele. Então, eu acho que a minha ideia de nada seria mais por essa questão, talvez, mais metafórica e mais artista mesmo. E também é uma brincadeira, porque o livro é composto por várias narrativas de diferentes pessoas, né? Então, a gente tem cartas, a gente tem pessoas conversando, a gente tem alguns poemas, mas a maioria são esses desabafos dessas pessoas. E é uma brincadeira porque elas são numeradas, né? Então, assim, é o nada 1, o nada número 2, como se a gente pudesse juntar todos esses nadas para entender o que está acontecendo no livro. E eu acho também que uma das coisas mais assustadoras que a gente tem hoje é a gente poder olhar para uma coisa e não compreendê-la, né? Não conseguir parâmetros para poder nomear, e isso nos acalmaria de uma certa forma, né? Então, acho que estamos sempre contemplando grandes nadas com o qual a gente não consegue lidar. Acho que eu achei ótimo isso. Eu achei ótimo, porque isso já me remete imediatamente a um monte de autores, a um monte de ideias aqui que tem na filosofia, que tem, inclusive, de outras questões também daí que a gente está envolvido, que é justamente isso que você falou, né? Esse inominável que sempre nos ronda na vida, né? E que a gente tenta de alguma maneira dar o nome para as coisas, né? O Lacan, ele dizia na psicanálise, né, que a palavra mata a coisa, né? Claro que a gente tem aí inúmeros sentidos para dar para isso, mas um desses sentidos é justamente esse, né? Quer dizer, você nomear alguma coisa é você poder controlar essa coisa, você poder lidar com ela de uma forma racional, né? E quando nós estamos imersos nessa névoa que você coloca no livro, né, é justamente essa coisa que é inominável, que a gente não consegue, não é palpável, né? E você mencionou uma outra coisa, né, que eu acho muito legal desse livro, são essas várias formas de narrativa, várias vozes, né? Como você falou, tem cartas, tem poemas, tem pequenos trechos curtos. Como que foi esse desafio de escrever uma narrativa que é tão fragmentada e que me parece também ter relação com esse nada também, né? Quer dizer, é uma forma de lidar com esse nada, muitas vezes a nossa própria linguagem é capaz de dar conta também. Então parece que a nossa narrativa fica fragmentada, né? Na verdade, assim, a construção do enigma é muito, muito engraçada,
eu lembro, assim, eu tenho 33 anos hoje, então há mais de 15 anos atrás, quando eu tinha 15 anos, eu lembro de escrever algumas coisas soltas. Eu devo ter escrito talvez o 1 e o 2. Mas eu escrevia muito, né? Eu estava me descobri que que eu gostava de escrever, porque eu gostava de terror, porque eu gostava dessa loucura que é o terror, e eu não entendia bem por que eu gostava de terror ainda. Hoje eu entendo. E eu escrevi isso, ficou guardado. Na época dos blogs, assim, na época do Orkut, que todo mundo tinha blog, né? A gente não postava texto no Uhum. Facebook, nada, todo mundo tinha blog. Eu comecei a dar continuidade para esse Nihil. Então, eu trouxe de volta aqueles 2 textos e fiz mais alguns. Mas eu achava, Thiago, tudo muito assim, nebuloso. Tudo muito confuso, né? Tipo, não ainda... Aí eu falei, isso não vai me levar a lugar nenhum. E deixei a ideia lá. E aí eu fiz faculdade de teatro. Quando eu fiz teatro, eu descobri o teatro do absurdo e eu fiquei apaixonada por Samuel Beckett. Samuel Beckett Maravilha. Leiam Samuel Beckett, é fabuloso. E, Recomendo também. e isso mexeu muito comigo. E eu falei, meu, aquilo, o Nihil, né, que era aquela ideia, tá muito ali, né, com Beckett e tal, mas isso também ficou guardado. Aí eu publiquei meu primeiro livro, que foi Dias de Chuva, e queria fazer outra coisa, porque eu como artista, né, eu queria experimentar. E aí eu falei, não, eu tenho alguma coisa ali que é o Nihil. Voltei para o que eu tinha, que eram pouquíssimos até ali, e falei, não, eu vou trabalhar isso com as minhas principais influências, que então o Samuel Beckett, né, nesse caso. Eu gosto muito do surrealismo, a gente conversou esse dia sobre René Magritte, né? Uhum. E sobre essa ideia de que, assim, não faz sentido, mas conforme você vai olhando, você vai achando sentidos e caminhos, então isso estava me angustiando também. E eu gosto muito de Augusto dos Anjos, né? Então, assim, são 3 referências diferentes que eu falei, bom, e se eu olhar para esses 3 mestres, o que será que eu consigo criar? E aí eu fui pensando em outras coisas que eu queria trazer para o livro. E a única forma dele existir era essa forma fragmentada, né? Porque ele não tem descrição de personagem, né? Você não sabe como os personagens são. E você conhece os personagens pelo aquilo que eles escreveram ou pelo que eles conversam, né? E como a gente está falando sobre um monte de lugares de vazio, um monte de lugares de nada, deixar as coisas um pouco nesse vazio, um pouco nebulosas, para mim fazia todo sentido, né? Eu acho que se eu pegasse só um personagem e contasse toda a narrativa dele, eu ia estar fazendo uma outra coisa que com a forma com que eu escrevi, eu acho que tanto a ideia quanto a estrutura do texto dão essa sensação, que é essa sensação de estar na névoa, essa sensação de estar Uhum. descobrindo, de juntar peças e tudo mais. Acho que é isso. É mais ou menos como se você tivesse feito uma única narrativa, você justamente preencheria esse nada, esse vazio, né, Sim. através de uma única percepção, né, e não essa coisa fragmentada. E Isso. você todas essas 3 influências, que inclusive você dedica, né, faz uma dedicatória a essas 3 influências no livro, Sim. e é muito interessante porque são 3 figuras que acabam se encontrando muito, né. Você pega o Beckett, né, o Beckett ele é famoso pela destruição do eu lírico, né, tem a famosa trilogia dele, né, que é o Malone, é o Molloy, Malone morre e o Silêncio. Agora esqueci o nome da trilogia. Mas ele também tem a famosa peça de teatro dele, que é o Esperando Godot, né? Ele também tem um famoso livro que é uma narrativa toda fragmentada, que é o Como É, né? E é muito interessante porque ele vai justamente trabalhar com essa impossibilidade da razão ou da ideia do eu, dar conta do mundo, né? Sim. Do outro lado, nós temos o Augusto dos Anjos, que tem essa tradição do romantismo, que também vem com toda essa percepção do mundo, que o mundo ele não pode ser só captado pela razão, né? Tem algo que vai muito além, que é essa intuição, e o René Magritte, que tem toda essa questão também do surrealismo, e você nunca ver a face, né? Você nunca vê o rosto do outro, é justamente nunca conhecer o outro.
né? Porque a nossa forma de interação principal é ver o rosto da outra pessoa, né? Sim, sim. Então, eu acho que esses três personagens, essas três figuras da história da arte, da literatura, acabam se encontrando muito bem na sua obra. Que bom. E aí uma outra coisa que eu fiquei pensando muito, e que eu não sei como é que foi para você, mas eu estou curioso em saber, é o seu livro, ele trabalha com uma narrativa de isolamento, né? As pessoas não sabem o que são essa névoa, né? O que está acontecendo do lado de fora, e elas acabam se isolando. Você lançou esse livro em 2019, e em 2020 nós estamos numa pandemia isolados. E, É. e aí você vê o seu livro de uma certa forma tomando uma realidade, principalmente porque, e eu acredito que você vai concordar inteiramente comigo, nós nos defrontamos com algo que é quase que inominável, que é o governo atual, ou o desgoverno atual. Né? Então, eu vejo aí uma ligação muito grande da sua obra com o momento atual que nós vivemos hoje. Né? Na verdade, o Nihil a gente lançou em 2018. Foi Foi 2018. 2018. E aí gera uma confusão, porque a premiação leva o nome de 2019, mas é porque ela premiou os livros de um ano antes, né? Mas foi em 2018. E é muito engraçado isso, porque assim, quando começou o isolamento, algumas pessoas, o livro estava para voltar para a Amazon, né? E aí um pessoal, Carol, cadê o livro que eu quero indicar? Eu falei, gente, mas vocês têm certeza que é uma boa ideia? Sei, né? Sei se é a melhor leitura, né, para um momento de isolamento. Mas eu voltei para a Amazon, o pessoal leu, foi bem interessante. E eu acho que na verdade, isso se explica um pouco, porque, assim, parece que a gente, enquanto artista, a gente tem uma capacidade de antever coisas. E aí eu não estou falando de fazer previsão do tempo, de fazer previsão do futuro, não é isso? Mas como a gente trabalha com o que é sensível e muito com o que é invisível aos olhos, né? Então, assim, são coisas que estão lá, mas estão cobertas por uma névoa. Talvez algumas sensações, não, obviamente, não o Covid, não isso, né? Não uma pandemia por conta de um vírus, mas uma das, por exemplo, o modo como a gente tem destruído o planeta nos faz pensar que uma hora isso vai dar muito ruim, né? Então, eu vi, assim que teve começou a pandemia, teve uma notícia de arqueólogos que abriram mais um sarcófago no Egito, essas coisas todas, né? Metade sensacionalista, assim. Mas a brincadeira que o pessoal fazia era, deixa fechado, né? Depois vocês vão liberar, sei lá, um vírus que tinha aí no Egito. Mas a gente tá vendo as geleiras derreter. E aí, eu sei lá o que é nessa geleira, sabe? Eu sei lá o que a gente tá, a que ponto a gente tá destruindo o planeta, que ele vai se voltar contra nós, que seja se voltar contra nós metaforicamente, né? Mas porque nós estamos buscando a nossa destruição. Eu acho que, no geral, é isso. Nós estamos buscando a nossa destruição e a gente tem visto Não sei o que você vai achar disso que eu vou dizer, mas assim, você falou sobre a questão da racionalização, né? Que só, como o Augusto dos Anjos, só ser racional não basta. E a gente está vendo, parece que dois extremos, né? É um extremo muito racional, de pessoas não empáticas, né? A falta de empatia, então, por conta de uma racionalidade muito grande e uma irracionalidade também. E parece que quando essas duas coisas estão aí gritando, o que a gente faz? A gente se recolhe. Então, eu acho que a gente, enquanto artista, a gente acaba prevendo algumas coisas nesse sentido, de que a gente está globalizando, a gente está trocando cada vez mais informação, assunto, cultura, mas a gente não tem controle nenhum e muitas vezes a gente nem está escolhendo conscientemente isso. Né? Então, uma hora isso vai dar uma pane, uma hora isso pode dar ruim, né? Então, acho que a gente que é artista acaba olhando um pouco isso e prevendo. Não sei se eu respondi a pergunta. Não, sim, eu acho que você respondeu sim. Eu achei interessante o que você falou, porque é muito interessante como o nosso modo de pensar, ele é um modo sempre dual, né? Sempre dualista,
e que acaba pendendo para extremos. Uhum. Então, como você colocou agora, nós temos um extremo da racionalidade que tem por consequência uma não empatia com o outro. Então é como se fosse eu até citei isso nas minhas lives anteriores que eu fiz sobre Dostoiévski aqui, que é uma crítica que inclusive o Dostoiévski vai fazer, que é esse pragmatismo ou esse utilitarismo vulgar, né? Então tudo que é visto, e obviamente aí eu penso que o modo de produção do capital tem uma relação muito forte com isso, você vê unicamente perdas e ganhos, você vê somente o processo, né? Você não vê mais as pessoas inseridas no todo, né? Você vê apenas perdas e ganhos, né? E do outro lado, nós temos uma extrema, como você também colocou, irracionalidade, que é como se nós nunca tivéssemos tido um processo cultural, uma educação ou uma ciência, como de fato aqui no Brasil a gente nunca teve nenhum investimento real, né? Uhum. Então a gente tem esses dois extremos, e como no final das contas esses dois extremos se tocam, né? Porque os dois extremos acabam produzindo o quê? Acabam produzindo discórdia, ódio, destruição, e elimina exatamente a multiplicidade que faz parte da nossa existência, né? Que é o diferente, né? Tanto a irracionalidade quanto a extrema racionalidade eliminam essas sutilezas, essas degradações, essas gradações que tem, né, das diferenças que existem no meio social, né? E aí é como acontece muitas vezes na sua narrativa e na narrativa de horror, né? Vira muito como uma situação de ataque ou de defesa, né? Não existe mais mediações, né? Eu acho que o terror tem um papel muito, muito importante, assim, que é da gente lidar com os nossos medos, com os nossos monstros. E aí, assim, tanto de forma literal como de forma metafórica, né? Porque, assim, já tem uma galera estudando que você ler livros juvenis onde os personagens morrem e etc., né? Onde tem um sofrimento, não só aquela coisa bonitinha e plena, faz com que a criança, quando passe por algum momento, ou mesmo de adulta, de perda, né? Ela consiga lidar melhor com aquilo porque ela já passou por aquele sentimento, ainda que no campo da ficção, né? Porque os sentimentos, eles são muito próximos, né? Então, assim, quando você chora porque você está vendo um filme, você não está pensando que você está vendo um filme, você está emocionado e você chora. Então, tanto dessa forma mais literal que a literatura faz, como de maneiras metafóricas que você vai refletindo sem perceber que você está indo por esse caminho, que é o que eu gosto mais. Assim. O Nihil, ele tem uma das coisas que eu mais gostei de trabalhar é o fato do isolamento, mas o isolamento enquanto essa impossibilidade de ir e vir, né? Então, assim, como eu passei, e isso não foi racional, foi no processo que eu entendi porque eu estava fazendo isso, como eu passei muito tempo na infância de cama, né? Então, em casa, sem poder sair, esse medo ficou em mim, né? Então, assim, eu lidei de tal forma com isso em diferentes momentos da minha vida. Mas, então, você pega essa ideia, você pega esse sentimento e expande ele, né? Você vai dando novas facetas, vai criando a partir disso. Então, o Nihil fala diretamente sobre o medo meu, que é o medo de não poder ir e vir. Mas não porque, no caso do meu medo, né? Não porque algo de fora te impede, mas porque o seu corpo é impossível de você controlar esse ponto. Que é um dos estudos do primeiro terror que a gente tem, é a impossibilidade de controlar o próprio corpo, né? Então, assim, quando alguém te fere, que essa pessoa... Eu não consigo impedir essa pessoa de me ferir, então isso me dá medo. Quando alguém te faz sofrer, te prende, sempre tem essa relação com o nosso corpo. Então, o Nihil, ele também tem um pouco desse medo, que aí, no caso, agora a gente está vivendo como isolamento, né? E, enfim, vai saber. No que você falou no começo, saiu uma pesquisa agora recentemente, eu não lembro se é uma pesquisa norte-americana ou inglesa, mas que justamente pessoas que têm contato com a literatura de horror e distópica estão enfrentando o melhor isolamento e a pandemia do que as pessoas que não têm esse contato com essa literatura.
Então, o que você falou já está começando a ter uma base científica de pesquisa aí. É uma universidade, uma faculdade de psicologia que está fazendo essa pesquisa. Então, ela já mostra que esse contato com essa literatura, ela permite uma forma de lidar melhor com isso, né? E você falou também desse medo do corpo, né? Não só do externo, mas do que o próprio corpo possa fazer, né? A gente não sabe, de repente, se a gente pode ter algum tipo de doença, algum tipo de acidente fatal, alguma coisa que o nosso próprio corpo faça, que o nosso corpo ele funciona independentemente do que pensa a nossa razão, né? Então, muitas vezes pode acontecer alguma coisa e aí você não sabe o que pode ocorrer, né? E o seu corpo ele funciona para além de você também, né? Então isso também é uma outra questão que está muito ligada a essa questão do horror, né? E agora tem uma pergunta para fazer de uma coisa que você falou agora há pouco também. Você falou, né, que o ser humano de uma certa maneira está rumando para a sua autodestruição. Considerando aquilo que você escreveu do Nihil e do que a gente pode ver talvez em futuras obras suas, uma perguntinha filosófica básica. Você acredita que a natureza humana, se a gente pode acreditar numa natureza humana, ela é autodestrutiva? Ela tem essa tendência a se autodestruir? Eu acho que a natureza humana, primeiro, é ao contrário, é da autopreservação, né? Eu acho que a gente quer sempre nos preservar e nos proteger. O problema é que a gente não sabe lidar com isso e às vezes o tiro sai pela culatra, né? Então, às vezes, né? Então, assim, é mais ou menos como uma pessoa que acha que tem que tomar todos os remédios para poder ficar bem e, na verdade, ela está se matando por causa da quantidade de remédios que ela está tomando. Então, a gente acaba enfiando os pés pelas mãos aí. Mas, eu acho que a questão da gente estar destruindo caminhando para uma destruição de nós, enquanto seres humanos, é uma tentativa exacerbada de proteger só seu grupo, né? Então, assim, que é o capitalismo, né? Se a gente for falar, então, eu quero cuidar só dos meus, só desses meus que estão próximos, só da minha comunidade, ou daqueles que podem fazer algo a meu favor posteriormente, né? E nessa tentativa de cuidar só do meu grupo, a gente, enfim, todas as guerras aí, né? Toda a exploração, toda a matança e genocídio está aí por conta disso. Está aí porque a gente quer cuidar só de quem está muito perto de nós e não entendemos que a gente está na totalidade, né? Por outro lado, eu não tenho essa visão, mas eu não acho que eu sou pessimista ao ponto de acreditar que todos nós vamos nos destruir. Eu acho que a gente vive em ciclos, né? E a gente tem ciclos de baixa e a gente tem ciclos que duram mais. Talvez com os seres humanos tendo uma vida mais longa, a gente consiga ter uma relação melhor com memória e passado e consiga preservar melhor o que é futuro. Né? Porque parece que a gente é tão imediatista e tão sem passado, sem referências, que a gente não consegue projetar muitas coisas, não consegue pensar em equilíbrio de natureza, enfim, equilíbrio de todas as formas. Então, não sei se eu não sou pessimista, Thiago, não é isso, né? Mas eu acho que são ciclos que a gente melhora um pouquinho, piora um pouquinho, melhora um pouquinho, piora um pouquinho. Então, você já acabou respondendo a minha próxima pergunta, que era exatamente isso. Tendo em vista aí tudo que você está falando, então, para você tem uma possibilidade de esperança aí, e creio eu que uma esperança, inclusive, na própria literatura também, né? Eu acho que o problema é que a gente é só ser humano, sabe? Tem uma questão que os indígenas falam muito, que é assim, não existe humanidade sem todos, vou falar com as minhas palavras, né? Não existe humanidade se a gente não pensar em todo o planeta. Sabe? Uma coisa não é deslocada da outra ou descolada mesmo da outra. Não somos nós os humanos e o resto do planeta. Eu acho que a gente é tudo uma coisa só. E a forma da gente melhorar seria nos vermos dessa forma. Né? Nos vermos como tudo uma coisa só.
Mas eu acho que a gente ainda não consegue, né? A gente tinha que evoluir muito para isso. Então a gente vai pelo hoje, assim, a gente tenta fazer o nosso melhor hoje para plantar sementinhas, né? E é, a literatura é uma coisa muito bacana porque ela é como uma história ao pé do ouvido, né? Então, assim, o escritor pesquisa, tem todo o tempo dele, troca com outras pessoas, troca hoje em dia, né? Troca com o editor, troca com o leitor crítico, a gente está cada vez mais global. E aí a gente escreve. Mas o leitor lê sozinho. E isso é muito legal. Né? A potencialidade da literatura está nessa sensação de que o autor contou a história para você no pé do ouvido. E isso eu acho que é transformador. Legal. Porque isso que você estava me falando da memória do passado me lembrou muito uma distopia famosa, que é o Fahrenheit 451, que tem exatamente todo um universo que tem a queima dos livros, né, que é literalmente uma queima de memória, uma queima de cultura, e como tem alguns que tentam salvar isso justamente através de se transformarem em livros, né? Então eles acabam memorizando os livros para continuar repassando esse conhecimento, né? Que é muito próximo da ideia de tradição oral, que tem de novo essa ideia de memória e antepassado. Mas eu queria aproveitar agora um momento, você falou de a literatura como ao pé do ouvido, eu achei isso muito bonito, muito poético, e acabou me lembrando que eu também selecionei uma poesia do seu livro para eu ler aqui, se você me permite. Inclusive, o título é Aos Pés do Vento. Então, olha só, não foi uma coisa combinada, mas acabou surgindo. Né? Então, se me permite, eu quero ler aqui, porque foi uma das minhas preferidas aqui do seu livro, então eu gostaria de ler. Aos Pés do Vento 3. Tentativas falhas, palavras mudas, uma exceção constante que somos obrigados a fazer, garantindo a satisfação. Uma exceção de lógica. São só lembranças, memórias perdidas de uma época em que não se sabia viver. E nossa inadequação em sobreviver é gigantesca. Ganhamos mares, céus, e no outro fomos tão longe, sentados em nossas poltronas. Servidão. E enquanto choramos pelo aprisionamento, teimo em acreditar que existe mais alguém lá fora, lutando por nós. Estamos imóveis, à espera, temendo e esperando, como um mantra. Temendo e esperando. Temendo e esperando. Temendo e esperando. Nossas almas estão aprisionadas nas garras da névoa. E eu me pergunto se toda essa devastação que nos encarcerou pode ser apenas um estado de espírito. Pode ser. De empíricos que deixamos morrer. E lendo agora esse seu poema, como ele se conecta com tudo que a gente está conversando aqui, né? Todas as tentativas, os extremos da racionalidade, da irracionalidade, essa questão do outro, das diferenças, né? Impressionante como conectou com tudo, né? E essa ideia aqui do temendo e esperando. E aí eu faço mais uma pergunta antes do pessoal já poder começar a mandar as perguntas para você e eu ler, né? Nós estamos somente temendo e esperando hoje, ou nós estamos em algum movimento? E se só estamos temendo e esperando, o que você acredita que nós poderíamos fazer para sairmos desse temor e desse esperar? Eu acho que, na verdade, até hoje eu perguntei para um pessoal no Facebook, assim, abriu uma conversa, como se fosse uma roda de conversa, sobre o pessoal que está em isolamento, se isso está te mudando de alguma forma, né? Porque, na verdade, o movimento é uma questão de tomar consciência, né? Então, assim, você pode estar em movimento dentro de casa se você está tomando consciência sobre os seus próprios caminhos, sobre as suas escolhas, também sobre o que acontece na sua cidade, no seu país, de uma forma geral, né? Eu, na verdade, acho que a gente estava temendo e esperando antes do isolamento, né? Porque a gente teme um monte de coisas e espera que alguém venha nos salvar. E eu acho que o Nihil, e esse poema, e quando você fala isso, ele fala bem sobre essa espera por um salvador.
sobre Uhum. esperar esse super-herói, esperar essa resistência que vai vir e vai resolver o problema pra gente, né? Então, eu acho que a questão é justamente a gente resolver o problema. Eu falo assim, eu não sou bióloga, né? Não sou biomédica, não posso buscar a cura, né, do Covid, mas eu posso me preservar e eu posso ser uma mão amiga para as pessoas que precisem, né? E eu posso me cuidar para não ser mais um problema para uma pessoa, por exemplo. Então, acho que Uhum. estar em ação, estar consciente é estar em ação para a gente não ficar inerte, temendo e esperando que alguém venha resolver os problemas para a gente. Acho que é isso. Sim. Isso, isso aliás, é um problema quase que estrutural, né, cultural do Brasil, dessa emergência dos heróis que vão nos salvar, né? O velho sebastianismo que sempre retorna para nós, né? Ver essa mitologia portuguesa do sebastianismo para a gente, e a gente acaba reproduzindo sempre com essas figuras de poder, figuras carismáticas que viriam resolver os nossos problemas sociais, né? E a gente parece que com todo esse processo vai perdendo cada vez mais um senso de coletividade e junto com essa empatia, de que é justamente isso que você falou, né? Não somos médicos, não somos biomédicos, mas o que nós podemos fazer para contribuir para, se pelo menos não melhorar, não piorar a situação, Sim. né? E aí eu acho que isso é não só uma questão como escritores, né? Que a gente contribui com a literatura, com reflexões, com ideias, mas também enquanto seres humanos, né? E agentes políticos, né? Porque uma coisa não se dissocia da outra, né? A literatura e nossas ações acabam sendo políticas justamente porque envolve esse todo, né? Sim. Na verdade, a gente, nem quando a gente acha que está desassociado, estamos desassociados. Nós sempre estamos refletindo o meio de acordo com o modo com que a gente o enxerga, né? Então, assim, você vai fazer uma fantasia medieval, sobre, né, escrever, você vai fazer uma fantasia medieval, você não vai escrever como alguém da época do medievo escreveria. Você vai escrever a partir da sua visão, com preconceitos ou não, com seus ideais, mas você vai escrever a partir de você sobre o mundo que você está hoje. As suas discussões estão no hoje, né? Até se a gente pensar enquanto historiador, né? Quando a gente estuda algo do passado, eu estou olhando o passado a partir da minha visão do hoje. Eu não tenho como, né, me dissociar disso. Então, tá atento, sim, a isso. E essa questão do Salvador, né, de estar esperando por, sejam eles políticos, sejam eles aspirantes a políticos que saem da televisão, sejam eles quem forem, né, quem for, um médico, mesmo que você, não, mas eu vou lá, um médico vai dar um jeito de me curar e não preciso fazer nada, né. É o Esperando Godot, né, do Samuel Beckett. Estamos esperando Godot, Godot não vem, estamos esperando Godot. E eu não consigo dizer, assim, por que a gente continua esperando, né? Por que a gente não age mais. Bom, enfim, tem muita gente estudando sobre isso que vai falar, né? Mas uma das possibilidades é a gente se sentir deslocado do tempo, eu acho, né? Então, assim, eu não me vejo, a gente, quanto sociedade, parece que a gente não consegue nos ver com uma relação de passado, a gente não consegue se ver assim, que nosso momento hoje é assim porque aconteceu isso, porque teve colonização, porque teve matança, porque teve escravismo, porque teve um monte de coisa. A gente não consegue ter essa percepção. A gente não se sente pertencente ao lugar em que nós estamos. Então a gente não consegue agir por um futuro, né? Porque a gente está descolado, assim. Apesar de não estarmos, né? Então, assim, a nossa consciência enquanto sociedade está descolada, mas as nossas ações estão o tempo todo sei lá, banhadas, né? Por essa névoa. Banhadas por essa névoa que nos impede de ver além. É literalmente como se a névoa já tivesse entrado em nossos aposentos, né? Já. E não só aposentos da casa, mas as nossas próprias mentes também, né? Os nossos próprios corpos, né?
É essa invasão que não é unicamente do espaço físico, mas é o espaço interior também, né? Sim. Pessoal, foi o pessoal que está aqui já nos acompanhando, bastante gente entrou aqui. Quem quiser aqui colocar as perguntas para a Carol, aqui sintam-se à vontade. Eu vou aqui voltar um pouquinho a conversa para ver aqui alguns comentários que já tinham surgido. Quem quiser aí, vai mandando as perguntas, fica à vontade, eu repasso aqui para a Carol. Deixa eu ver aqui alguns comentários aqui que o pessoal, bastante gente entrou aqui para acompanhar. Vamos ver aqui. E se você quiser aproveitar, Carol, vai contando aí pra gente como o pessoal pode adquirir os seus livros também. Eu estou vendo aqui o Dias de Chuvas atrás de você, né? Conta aí pro pessoal que estiver interessado como que pode adquirir os seus livros atualmente. Por enquanto tá na Amazon, né? O Nihil tá na Amazon. E eu tenho também mais 2 contos, que um também é sobre distopia, que é O Vazio Depois da Janela, que é um conto que mistura distopia e ficção científica. E tem um de ficção científica também, mas é mais uma brincadeira de ficção científica com fantasia, que é O Tempo de um Rio, que apesar de ser falando de futuro, é para falar um pouquinho sobre ancestralidade, sobre povos originários e essas coisas. E tá tudo na Amazon, né? Então, assim, no meu Instagram tem lá o Linktree, que tem os links todinhos, direto para os e-books. Dá para ler também no Kindle Unlimited, eu nunca sei falar essa palavra. E o Dias de Chuva que tá ali atrás está em revisão, já volta para a Amazon também, que é a minha fantasia urbana. Tudo na Legal. Amazon. E o seu Instagram, passa o Instagram aí pro pessoal, é o Artes Carolina, né? Artes de Carolina Mancini, @Artes de Carolina Mancini. Legal. Nós temos aqui a autora Marta Ricas, linda Carol, a prosa dela, Luana, falando a minha sereia azul aqui. Aqui, ó, a Luana colocou: eu amo essas questões nos textos da Carol. Aí, ó, tá vendo o pessoal identificando aí as questões existenciais e sociais nos seus textos. A Luana, da prosa dela, tem uma história muito engraçada, que ela leu Dias de Chuva para resenhar para o blog dela, e aí ela falou: terminei seu livro, antes de fazer uma resenha a gente tem que tomar um café. Preciso conversar. Foi uma experiência bem bacana, gente. E ela me fez legal, uma isso é bom. muito legal. Ela falou assim: os monstros em dias de chuva são metáforas de seres humanos? Aí eu falei: será que foi bem bacana, bem bacana. Marcante. Eu acho que é legal essa conversa com as pessoas que nos leem, né, ou que nos ouvem, porque faz a gente perceber coisas que não percebemos quando a gente está escrevendo ou quando está falando. Né? É legal que sempre traz uma interpretação nova, né? Sim. E isso é maravilhoso, né? É maravilhoso que a obra de arte vai seguir o caminho dela. Sim. Aqui a Gi Rodrigues, perfeita. Só elogios aqui, hein? Que bom. Meg Mendes, que bom. fada sensata. É bruxa? Olha só, o Elton tá te perguntando aqui, meu amigão. Carolina, você acha que o medo é essencial para a autopreservação? Uma boa pergunta, hein? Não é? O Elton, vamos lá. O medo é o meu sentimento favorito. Assim, eu tenho uma paixonite por medo. Porque eu me fiz muito essa pergunta, né? Até onde eu ter medo é bom para que eu não acabe com a minha própria vida, né? Para que eu não me arrisque demais. Ao mesmo tempo que parece que muitas coisas a gente faz escolhas pelo medo. Mas aí eu acho que, respondendo a pergunta, né? Essencial para a autopreservação seria a gente andar de mãos dadas com os dois, sabe? Com o medo e com a coragem, juntos. Porque você também não ter medo, não sei se significa que você não sente mais. Sabe? Que, tipo, quem não tá sentindo medo faz muito tempo é porque não tá se arriscando. Porque tá num lugar confortável há muito tempo. E talvez precise aí de uma mexida e sentir borboletas no estômago. Tem um sentimento que eu acho que traz isso bem, que é o sentimento do ator atrás da coxia. Que deve ser mais ou menos o que você sente antes de dar uma palestra, né? Que assim, você sente medo, mas você vai, né? E aquele medo já faz parte, já te dá ali a dose de adrenalina e tudo mais. Então, eu acho que sim, mas
se você andar com medo numa mão, com a coragem na outra. E bora. Bora. E sim, aí sim, a gente vai se preservar, porque se preservar não é ficar no mesmo lugar, né? Se preservar é estar em movimento, é se reinventar, é buscar novos caminhos, enfim. É isso aí. Eu achei muito legal isso que você falou, dessa ideia de se preservar não é ficar no mesmo lugar, mas buscar outros caminhos, porque justamente dá a ideia do dinamismo da vida, né? E do dinamismo que nós mesmos somos, né? Quer dizer, o se preservar não é ficar fechado. O se preservar é buscar outras possibilidades para poder continuar seguindo, novos conhecimentos, novos contatos, né? Então, quer dizer, esse preservar-se me lembra muito, e aqui o pessoal que está nos acompanhando vai ter que me desculpar, eu não consigo deixar de citar os filósofos, né? Me lembra muito de um filósofo que eu gosto muito, que é o Spinoza, quando ele vai dizer um conceito que eu acho bárbaro, né? Que é o de conatos, que ele vai dizer que todo ser que existe, ele persevera na própria existência. E esse perseverar é justamente esse movimento de buscar novos encontros, novos afetos, novas conexões, para ir se compondo com a nossa própria vida, com a nossa própria energia, com a nossa própria potência, e buscar continuar se renovando, né? Se reconstituindo, né? E não, eu gosto muito disso que você falou, porque é um pouco contrário, eu acho, pelo menos na minha percepção, da ideia de resiliência. E resiliência, muitas vezes eu interpreto como essa ideia de ficar estático. Então é como ficar a rocha e a vida sempre, as ondas da vida sempre batendo e você fica estático. Não, é simplesmente esse movimento, né? Eu achei bem interessante isso que você colocou pra gente. Thiago. Eu estou aqui agradecendo. Obrigada eu, Elton. Eu acho que... Eu acho não, a vida é movimento, né? Estar estagnado é a morte, na verdade, é o contrário. Quando a gente morre, a gente vai virar comida para outros que estão se movimentando. Então, a vida é movimento. Quando você vê uma criança lá com o peito em movimento, é que ela está viva, né? Então, eu acho que é importante demais a gente tá nessa busca, né? E uma coisa legal, assim, que aí, vou falar só mais uma questão do Nihil, né? É porque as pessoas que vão se movimentar são as pessoas menos improváveis, né? As pessoas que vão buscar as soluções, né? Assim, é uma distopia, mas tem uma esperança aí. São aqueles de quem não se espera nada, né? Então, assim, o errante, que é um personagem que não tem memória, né? Que não sabe dar nome para as coisas, que a gente pode... Enfim, tem várias síndromes aí que a gente poderia encaixá-lo, mas não é esse o caso. Ou encaixá-la, porque eu também não falo se é homem ou se é mulher, também não importa gênero. Importa que ele é um errante, que é errante, tá caminhando, né? Tá seguindo. Ainda que sem mapa. Tá em movimentação. E porque eu acho que isso é um pouco o que a gente acaba vendo na vida real, né? Porque quem vai lá e vai resolver a situação é quem falou, não, basta. Né? Então, assim, basta, eu vou lá e eu vou fazer. E a gente acaba vendo que isso aparece quando a gente menos espera, né? Quando a gente menos espera, fala assim, nossa, olha o que aquela pessoa fez. Olha, né, aquela decisão, aquela tomada de mudança. Então, isso eu acho bem, bem importante também, da gente lidar com os nossos preconceitos e com o que a gente espera do outro, né? Sim. É literalmente aquela ideia de que muitas vezes as mudanças, das transformações, vêm justamente dos anônimos, que a gente nunca viu, não tem contato, nem sequer sabe o nome, né? São os anônimos da história, e aí eles que justamente são aqueles que movimentam tudo, né? Não são os grandes nomes, geralmente, são justamente esses anônimos, né? Que muitas vezes são, por exemplo, os cientistas, né? Os médicos, enfim, essas pessoas que estão pesquisando, que estão lá no cantinho, e aí de repente surgem com alguma coisa, né? Que nem agora recentemente a notícia que teve, né? De um novo tratamento possível para o HIV, né? Então, quer dizer, são pessoas que
geralmente estão no escuro, né? E aí elas de fato estão fazendo as coisas, né? De novo, elas estão nas névoas, né? Mas batalhando dentro da névoa. Não é Godot que virá nos salvar, né? É alguém sem nome. São as pessoas sem nome que estão agindo, que estão lutando, que estão fazendo a diferença, né? Mas eu acho que isso a gente pode entender também dentro da literatura, porque a literatura é a arte do anônimo, né? Hoje a gente vive um boom de que, enfim, sobre espaços, né? Para você preencher espaços, você tem que ter seguidores, você tem que ter um monte de coisa, né? E, na verdade, assim, tem que trabalhar, tem que escrever, tem que pesquisar, tem que focar no seu texto, né? E isso vai fazer a diferença. O resto é super importante, faz parte, tá no pacote, né, Thiago? Mas a literatura, ela sempre foi a forma de falar dos anônimos. Né? A literatura, somente a literatura especulativa, né? Ela nunca foi para falar, ou se ela ia falar dos heróis, ela ia falar zombando, né? Fazendo algum sarcasmo. Quero até mostrar para o pessoal aqui no finalzinho que além da Carol ser uma grande escritora, ela também é uma grande ilustradora. Você fez os desenhos aqui do livro, né? Isso. As ilustrações. E eu vou mostrar uma das minhas preferidas aqui. Não sei se eu vou conseguir mostrar direito. Mas já estou conseguindo aqui. Eu adoro essa ilustração aqui que você fez. Tem aqui até algumas ilustrações de um fundinho gótico aqui também, né? Bem surrealista também. É um gótico misturado com surrealismo. Vou mostrar outro aqui também. Aqui novamente a ideia do tempo aqui com o relógio, né? Eu adorei essas ilustrações que você fez. E, aliás, todo o trabalho gráfico também é muito bacana, porque também é a ideia do engaiolamento. E essas ilustrações, elas também contam uma história, né? Elas fazem parte da narrativa também do seu livro. Então, isso, eu achei legal porque o seu livro é como se fosse uma multimídia, né? Tem várias formas de narrativa, várias formas de transmitir a sua mensagem também, né? Então é tanto pela escrita quanto pela arte, né? Olha só, o Elton aqui comentou, né? Das suas ilustrações, ele que também é um desenhista muito bom, um pintor, então ele também está elogiando aqui o seu desenho. E o Vitor aqui também colocando aqui que você fez ótimas ilustrações para o melhor do crime e terror também. Sim. Então, é uma artista multitalentosa. Eu acho que o que vale é a gente fazer as pessoas se emocionarem, né? Seja através da ilustração, seja através do texto. O texto, apesar de eu desenhar há muito mais tempo, óbvio, né? A gente começa a desenhar antes de escrever. Apesar de eu desenhar há muito mais tempo, escrever é minha grande paixão, né? Eu amo isso. Mas passar também através de imagens é legal também. Tem um outro caminho que as leituras vão ser ainda mais diversas, né? Cada um que olhar para uma ilustração do Nihil vai ver uma coisa diferente. Né? E quando você ilustra um conto ou ilustra um texto tentando sintetizar ou pegar o que tem de mais forte ali naquela história, é muito, muito bacana, porque você vai contribuir, né, com a narrativa que outra pessoa fez, que é o caso das antologias O Melhor do Crime e O Melhor do Horror da Lupa. Bem bacana. Muito bacana. Carol, infelizmente o nosso tempo está acabando, eu estou de olho aqui no relógio, não posso tirar o olho aqui, porque o negócio do Instagram é implacável. Tá em cima. Sim. Então, falta um minutinho. Eu quero aproveitar para te agradecer mais uma vez. Muito obrigado por estar presente aqui conosco. E, olha lá, 30 segundos restantes. Então, muito obrigado. Um beijo, um abraço. Obrigada, Thiago. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente esse horário aí. Para quem não jantou, boa janta. E me sigam lá no Instagram, Arte de Carolina Mancini. É isso aí. Sigam lá a Carol e vamos conversando aí. Na próxima quarta, estou aí novamente. Muito obrigado, viu, Carol? Até, pessoal. Thiago. Boa noite. E lembrando todo mundo, quem puder, fique em casa.